Se nós pudermos aqui ter uma aproximação dos assuntos que nós abordamos aqui de uma forma simples, teremos um contato direto com aquilo que está sendo colocado. No entanto, isto é algo que se mostra como uma dificuldade, ao menos para a maioria de nós. Porque a nossa mente, a mente que temos, ela vive dentro de uma complexidade. É a complexidade do padrão de dualidade. A dualidade presente na mente é o que alimenta esta continuidade de todo o condicionamento presente em todos nós. A forma como nós nos comportamos, como lidamos com as experiências, com a vida acontecendo, é dentro de um formato de condicionamento. Portanto, estes encontros que nós temos são encontros onde neles nós pretendemos investigar a natureza da mente, ter uma direta visão de como, psicologicamente, internamente, nós estamos funcionando. É o que nos aproxima do olhar para nós mesmos neste espelho, para tomarmos ciência da imagem que nós construímos sobre quem nós somos. Pela manhã, todos os dias, você se depara com o espelho. A sua intimidade é tão grande com o seu rosto que qualquer coisa nova que surja, de imediato, você irá perceber. Você está sempre se olhando no espelho. Todos os dias é algo que acontece. Lá está você, diante do espelho. Mas nós não temos, ou se temos, nós ignoramos o espelho, onde podemos ver, contemplar o nosso rosto. O psicológico rosto em nós é a presença de uma imagem que o pensamento construiu sobre quem nós somos. É o que temos colocado aqui para você com a nominação de autoimagem. A autoimagem e você é o rosto. É o rosto da pessoa que você vê no espelho das relações com as outras pessoas, no espelho da relação com a vida, da relação com esta ou aquela situação, quando acontece, no espelho da relação com os sentimentos que você tem, com os pensamentos e emoções presentes em você. No entanto, este é o lugar do espelho, mas de fato nós não temos olhado para este espelho. É o espelho aonde você se vê, mas você ignora o espelho. Não toma plena ciência da importância de se ver neste espelho.
A complexidade da mente em nós nos interrompe, nos impede de tomarmos ciência do comportamento, da forma de se conduzir na vida em dualidade. A dualidade é o modelo psicológico presente em nós, presente neste condicionamento mental, na mente presente dentro das nossas relações, na mente presente em nosso contato com a vida como ela acontece. Esta é a nossa mente. A mente, ela vive nesta dualidade. A mente é dualista. Na dualidade, a nossa experiência é a partir do experimentador. Nós estamos diante da vida como ela acontece para cada um de nós. Mas nós temos a ideia sobre isto. Nós não ficamos com o que acontece. Nós não ficamos com o que é. Nós trazemos a proposta do que deveria ser. Esta é a dualidade. Nós temos a vida acontecendo e temos a ideia de como ela deveria ser, de como ela seria, de como ela foi, de como ela será. Não existe tal coisa como a vida, como ela foi, ou como ela será. Como ela foi, presente em você, é a presença do pensamento. Então vamos compreender com clareza esta coisa. O que é o pensamento? É uma pergunta? É uma extensa playlist aqui no canal. É fundamental uma direta visão do que o pensamento significa. Nós dispensamos o entendimento, a teoria, o conceito sobre o pensamento. Nós ficamos com a verdade sobre o pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é o elemento presente em você, que fala sobre tudo. Observe que o pensamento é a plataforma do conhecimento. É a plataforma do saber. Então, tudo que você sabe, conhece no pensamento. No entanto, o pensamento, como um elemento do saber, como o elemento do conhecimento, é algo presente que vem do passado. Assim, quando falamos naquilo que foi, na vida que foi, naquilo que aconteceu, estamos lidando apenas com o pensamento, não com a realidade da vida. A vida não é o que foi, como a vida não é o que será. Este é o princípio da dualidade. É o princípio da separação que o pensamento impõe à vida. A partir do pensamento, esta mente em nós
a mente condicionada, está lidando com o momento presente a partir do passado. Assim, o que é o pensamento? O pensamento em você é uma representação da história, da lembrança e da memória. Não trata com a realidade do momento. No entanto, nós estamos vivendo nesta mente dualista, nesta mente em dualidade. Esta é a vida da pessoa, é a vida desta autoimagem. Aqui estamos lhe convidando para conhecer aquilo que está além do conhecido. É paradoxal porque é impossível saber, conhecer aquilo que não está dentro do conhecido. No entanto, o convite aqui é para a ciência da verdade sobre o conhecimento, sobre o peso do passado, daquilo que é memória, daquilo que é conhecido. Então, há uma forma de lidar com a vida a partir do desconhecido. Algo possível quando nos aproximamos do autoconhecimento, quando conhecemos a nós mesmos. Por isso, nós precisamos conhecer aquilo que se passa conosco, tomar ciência daquilo que a mente em nós está fazendo. A presença da mente é a presença deste eu. Este eu, a mente, você, a autoimagem, é a existência do ego. O que temos enfatizado aqui é o encontro, é a constatação da não dualidade. Estamos enfatizando a beleza da revelação deste momento. Portanto, se autoconhecer é dispensar todo este conhecimento que vem do passado, é se livrar da autoimagem. O fim da autoimagem é o fim do eu, é o fim da pessoa. Se revela aquilo que é novo, que é desconhecido, que está além da mente egóica, além desta mente condicionada. Portanto, é a partir do autoconhecimento que temos um olhar direto para este espelho. O espelho é o elemento que revela a nós mesmos. O espelho é a presença das relações. Quando a vida está presente, ela está acontecendo dentro das relações. É impossível você, presente na experiência, como alguém que é o experimentador da experiência. Nós temos presente a própria vida. E, no entanto, o pensamento construiu em nós uma autoimagem que nos coloca presente como sendo o experimentador da vida. Então, nós nos encontramos aqui diante de uma ilusão que precisa ser descartada. Enquanto ela permanece presente,
esta possibilidade, que é a possibilidade de uma identidade egóica, permanece presente. No entanto, paradoxalmente, não existe nenhum eu, nenhum ego, nenhum experimentador. Então nós temos a presença da pessoa, criada pelo pensamento. É a ilusão de uma ego-identidade presente, como um elemento que se separa da vida. É a dualidade. É a condição de separação sustentada pela mente, sustentada pelo pensamento. O resultado final é a presença do sofrimento, do conflito dos desejos, de todas as formas de medos, de desordens emocionais, de problemas e complicações. É a vida do eu, é a vida do ego. Tudo isso está ocorrendo porque não temos um contato real com a vida. O contato que temos é a partir deste experimentador, que olha para a vida e se separa dela, dentro das relações. Nos falta este olhar para este espelho. Quando tomamos ciência da ilusão presente dentro destas relações, nós temos o fim para esta condição. Quando não tomamos ciência, se mantém a presença deste experimentador e também deste pensador. Você está pensando sobre as coisas, pensando sobre as pessoas, pensando sobre os acontecimentos. A partir do pensamento, procurando resolver os problemas. São problemas criados pelo pensamento, a partir do pensador. É isto que entendemos por pensar? Então, se eu lhe pergunto o que é o pensar, a explicação que você irá me dar é a explicação do pensador, de alguém que está pensando. Você irá me dizer que o pensar ocorre quando há um pensador tendo pensamentos. No entanto, estamos diante de uma ilusão. O pensar é a presença do pensamento no cérebro, quando ele responde, quando ele reage com base na memória. Não é a presença de um pensador tendo pensamentos, como nós acreditamos. Não nos mostraram na vida o que é a vida livre desta ilusão. O que é a vida livre da mente egóica, da mente dualista. A vida, assim, é a presença do pensar. Quando o pensar está presente, é como o sentir quando está presente. É como quando a ação está presente. Nós desconhecemos o sentir, a ação e o pensar presente. A nossa atuação é a partir de alguém sentindo, de alguém pensando e de alguém agindo. É a forma como nós nos comportamos na vida, como fomos educados para viver a partir deste ego, desta pessoa.
que é esta autoimagem. Lidar com a vida neste momento requer a presença da inteligência, que está presente quando há o pensar. O pensar não é a presença de alguém, é a presença de um espaço de pura inteligência, atendendo à vida, sem o eu, sem o ego, sem a ilusão deste que está presente, sentindo as coisas, tomando ações e tendo pensamentos. O padrão desta mente condicionada, desta forma de comportamento, que é o comportamento do eu, que é esta vida egóica, é a ilusão de alguém presente, da qual precisamos nos livrar. Livres desta ilusão, livres deste eu, o contato com a realidade do momento presente é o contato com a vida. É a vida em plena comunhão nela mesma, com ela mesma. É quando nos deparamos com a realidade presente, além do eu, além do ego. No entanto, eu volto a dizer, nós precisamos compreender a verdade sobre quem nós somos. Uma compreensão possível quando olhamos para nós mesmos. Quando tomamos ciência destas reações presentes dentro de cada um de nós, alimentando esta mente dualista, alimentando esta mente neste formato de separação, de dualidade. Nós não sabemos lidar com os sentimentos. Porque quando você sente algo, não observa, não olha, não fica ciente do sentimento. Você não toma ciência porque você, como um elemento presente, se vê separado do sentimento que ali está. Reparem como é básico o que estamos colocando aqui para você. Você não pode se separar, por exemplo, de um choque elétrico. Ninguém jamais questiona isto. Quando você toma um choque elétrico, você e o choque é um único elemento. Não existe tal coisa como você e o choque elétrico. Quando o choque elétrico está presente, você é o choque elétrico. Não há qualquer separação entre você e aquele choque, porque aquele choque é você. No entanto, quando você está com raiva, o pensamento é um elemento que se separa. Ele separa e cria esta autoimagem, este eu, o eu com raiva. A pessoa é a autoimagem, a pessoa com raiva. E quando você sente raiva, a partir da pessoa, a partir do eu, alguma coisa você quer fazer? Ou você quer se livrar da raiva para não ficar naquele estado desagradável, infeliz?
Ou você quer se livrar da raiva, ou você quer expressar a raiva. Também para se livrar daquele estado. Quando as pessoas tomam ações violentas em razão da raiva, o que na verdade elas querem, o que está presente ali é o desejo de se livrar da raiva, de ter um alívio daquela pressão, daquele estado raivoso. Repare como é importante uma compreensão clara desta questão da dualidade. Elas querem se livrar ou elas querem expressar. Mas a ideia por detrás da experiência da raiva é de que há uma separação, é alguém com raiva, é você tendo raiva, o que não é verdade. A presença da raiva é como a presença de um choque elétrico. Da mesma forma que você é o choque elétrico, porque não há separação entre o choque e você, no momento do choque, não há qualquer separação entre você e a raiva, no momento da raiva. Portanto, não existe tal coisa como uma dualidade real. Todo comportamento presente em nós, nesta mente dualista, é um comportamento equivocado, que tem por princípio a ilusão de um experimentador vivendo aquela experiência. Não existe um experimentador vivendo aquela experiência. O que temos presente é a experiência. O ser humano jamais se liberta do sofrimento psíquico presente nele. O que vale aqui para a raiva é o mesmo para a tristeza, para a depressão, para a angústia, para o medo, para as diversas formas de medo. Nós estamos sustentando na vida o padrão, o modelo de dualidade. Esta é a mente complexa que trazemos. Nós não sabemos lidar com a experiência sem este eu, sem esta autoimagem, sem esta separação. É o contato com a realidade da vida como ela acontece, sem a ideia do que deveria ser, do que poderia ter sido, do que será. Quando eliminamos este padrão mental de crença, de autoimagem, de mente dualista, algo novo surge. E este algo é o fim para esta ilusão da separação. Então, o contato com a vida, quando há inteligência, temos a presença deste sentir, sem o eu, deste pensar, sem o pensador. O pensador e o pensamento é a dualidade. O sentimento e aquele que sente é a presença da dualidade. A ação acontecendo a partir de um fundo de memória, a partir de um centro que é o eu, é a presença da dualidade. Quando olhamos para as nossas reações, quando temos a presença do autoconhecimento, ocorre uma liberação desta psicológica condição. Temos o fim da autoimagem.
Temos a presença da realidade divina, quando o eu não está. Não nos mostraram a importância de investigar a natureza do eu. Dentro destes contatos, o contato com o pensamento, sem o pensador, o contato do sentimento e da emoção, sem o elemento que é o eu. Não nos mostraram a importância deste contato com o outro, sem a imagem que nós temos sobre quem nós somos. Porque um contato com o marido, com a esposa, com o mundo à sua volta, sem a autoimagem, é o contato com a vida, como de fato ela está acontecendo. Nós temos a presença da vida como um fato, um real fato aqui. E a presença do pensamento em nós, como uma ideia sobre este fato. O rompimento com a ilusão do ego, com a ilusão da autoimagem, com a ilusão do eu. É o contato nesta vida com a vida. Sem a vida deste mim, desta pessoa, deste ego. É o que estamos vendo aqui com você nestes encontros. Nós temos encontros nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo, de uma forma online. Fora estes encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, ok, fez sentido? Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, realmente faz sentido. Tudo bem? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se alguém lhe critica, está criticando essa imagem que você tem estabelecido dentro de você como sendo você. Esta autoimagem, ela é conhecida em psicologia. Mas veja, teoricamente, conceitualmente, todo e qualquer conhecimento sobre isso não basta.